Nas milhares de conversas que eu escutava enquanto eu estava no ensino médio. É nisso que é baseado. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário, principalmente o like, tá? Pensa que o like é como se fosse o pagamento pelo vídeo, pelo trabalho. Só clicar, muito fácil. Clicou, já ajudou, beleza? Vamos lá. Vamos falar deste livro, né? Não exatamente do livro em si, mas até mesmo da observação que a moça, a autora ali, né, colocou pra vocês aí no vídeo de exemplo, que é que o livro é baseado nas milhares de histórias que ela escutou no ensino médio, tá? E o nome, né, o título do vídeo também já é bem curioso, né, e com toda certeza pode exemplificar outras histórias que vocês mesmo na infância, adolescência aí escutaram na escola e que com toda certeza fiquem à vontade para comentar aqui embaixo, né? Mas que representam uma percepção que muitos caras têm, né? Principalmente aqueles caras que se consideram boas pessoas, trabalhadores e etc, né? Então eles estavam ali no ensino médio, procurando moças, tendo interesse também, obviamente, e encontrando uma dificuldade, já que uma maior parte delas estava com os seus olhares, com as suas atenções destinadas a perfis como o do tal do Zé Droguinha aí e tal, que é o título do vídeo, né? Meu crush é um Zé Droguinha. Então, esse título, além, é claro, da inspiração da autora, né, da Letícia, é só mais um detalhe no conjunto da situação. Primeiro, essas histórias com dinâmicas do tipo são extremamente populares, né? Se você for ali na Amazon, que inclusive tem meu livro lá, né? Os homens aí, infelizmente, não são grandes consumidores dentro dessa plataforma, né? Mas gostaria do apoio de vocês, link na descrição aí e tal, né? Um livro faroeste bacana, enfim. Mas tem também muitos de outros livros, né? Se você for ali no top, né, dos livros mais vendidos, você vai encontrar com toda certeza exemplares onde você tem uma história, às vezes, de um bandidão ou de um CEO importante, de alguém que de alguma maneira vai subjugar sua parceira e não sei o que, vai colocá-la numa situação de perigo, num momento, né, ali tenso e que gera o quê? Fortes emoções, né? E elas compram. Por isso que eu tô falando aqui, não é só a existência da história que é o X da questão. Porque existirem histórias, né, seja do que for, né, histórias de assassinos, história disso, daquilo, são coisas comuns. Isso não significa necessariamente que aquela pessoa vai executar aquela coisa. Mas ter muitos exemplares, muitas vendas, demonstra sim não só um interesse, mas uma vontade ou algo que até mesmo você se identifica, né? Se você for pegar grandes personagens e tal, a maior parte deles se tornaram famosos em função justamente dessa identificação do público, né? O próprio Homem-Aranha, por exemplo, né, é um bom exemplar aqui, né, de um personagem extremamente popular que muitos rapazes, jovens ali, criancinhas, conseguiam se identificar, né, pelas suas dificuldades, enfim, né, óbvio que é um ser fantástico, uma situação, né, tem superpoderes, isso não dá para se identificar, né, é como eu disse, o exagero óbvio, né, de todas as histórias, né, isso também não é necessariamente uma forma de identificação, mas é necessário, né, que exista o lado humano do personagem. Esse lado humano, se ele tiver um número elevado de pessoas que consiga se identificar, ainda melhor, muito mais relevante para a história, por consequência. Então, quando eu digo, né, que o sucesso de histórias como essa é só mais um exemplo, né, de como que o feminino hoje tem lidado, né, com essas dinâmicas todas, com a questão dos relacionamentos e principalmente as mais jovens, com a procura justamente de figuras, seja figuras de sucesso, figuras de status e também figuras que podem gerar fortes emoções, isso é sim um grande exemplo e também, como diria lá Rafael Aires, né, as histórias lá do Cidade Alerta não se fazem sozinhas, e realmente não se fazem, né? Nós tivemos recente aí o caso de uma moça bonita ali e tal, né, que aparentemente vinha de uma família bacana, mas decidiu aí sim embrenhar no meio de um morro aí, foi morar com o cara acabou, né, cometendo aí vocês já sabem o que, né? Então, você tem histórias ao longo disso, né, dessas dinâmicas o tempo todo e não são suficientes para diminuir o interesse da juventude, principalmente, né, como eu disse, das mulheres mais jovens e tal, por essas fortes emoções, né? Porém, o fato é que, né,
Isso, obviamente, vai mudando ao longo do tempo, mas não tanto no sentido de, ela vai amadurecer, ela vai melhorar, mas também porque você tem uma procura pelo tal do Miqueinha, né? O Miqueinha vai brilhar? Isso é sim um fato, né? Vai ter um momento onde o cara vai pegar toda aquela bagagem, toda aquela situação complicada e ele vai querer abraçar aquilo porque é o que restou pra ele. Ele sempre quis, ele sempre teve esse interesse, né, de ser parte dessa história, né? Como eu disse, né, não sei se nesse vídeo, mas creio que já falei sobre, né? Tem muitos caras que ficam, olham, observam, né, na sua infância, no seu dia a dia ali e tal. Só os caras, o Zé Droguinha que tá conseguindo, eu sou um trabalhador, sou um cara bom, eu não consigo. E aí quando consegue, quando vem a oportunidade, ao invés dele se perguntar se essa oportunidade veio apenas por obra do destino, ou se na verdade a parceira que está interessada ali só estava interessada porque anteriormente ela passou por muitos e muitos traumas e agora ela precisa de alguém para bancar esses traumas, né? Então muitos caras não se dão essa dúvida, né? Eles preferem o quê? Abraçar a ilusão, porque apesar de ser uma grande ilusão, a coisa que ele vai viver com essa parceira, ele vai viver pelo menos, né? Ele não vai ficar sozinho. Então o medo da solidão, o medo de ficar só é muito complicado na vida do homem. Então se vocês pegarem esse exemplo, esse sucesso de livros como esses, de histórias, né, de personalidades também, caras do Instagram aí, por aí vai, né, MCs, enfim. Se você pegar tudo isso e conseguir entender exatamente, né, quem está ali querendo ser sua parceira, é uma pessoa que sempre valorizou isso, ou que até continua valorizando, mas agora precisa de você, ou é uma pessoa que nunca valorizou, nunca achou graça nesse perfil, nunca quis ter homens que geram fortes emoções e tal, porque assim, existem exemplares que não levam isso tão a sério, tá? Não estou dizendo que são unicórnios, que são honradinhas perfeitas, não é isso que eu tô falando, mas existem exemplares que não levam isso em consideração, nunca levaram. É aí que tá, é aí que você deve realmente valorizar também, porque não adianta nós falarmos, né, também de que as moças só valorizam os caras ali e tal, o Zé Droguinho não sei o que, se depois você também vai valorizar a mulher que ficou valorizando esses caras no passado. Você tá cometendo o mesmo erro, né? Você tá deixando às vezes de lado uma moça que não fez isso na vida inteira dela, mas que de repente é uma mulher mais feia, talvez, menos interessante, e aí por consequência, né, você prefere a mãe de 3 filhos de 3 caras diferentes, mas que é uma gostosinha ali e tal, né? Então, também temos a nossa hipocrisia e precisa ser apontada aqui, beleza? Em todo caso, tomem cuidado, beleza? Então é isso, cowboys. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Tamo junto e até a próxima.